Susana. Susana, respondendo às questões da Susana, ahm, vou-te só pedir para ativar o som, que é para se for a pedir alguma coisa. Ahm, Susana, só uma questão: estamos a falar de um adulto ou de uma criança? É um adulto, não é? Estou a falar de um adulto, sim. Pois, eu acho que estou a relacionar no e-mail que me enviaste que é o Sim, teu irmão, certo? irmão, sim, exatamente. Ok. Relacionado com uma doença mitocondrial que neste momento afeta o lobo frontal, entre outros. Uhum. Pronto, aí a minha resposta segue um bocadinho nas linhas do que eu disse à outra Susana, não é? Porque se trata de um adulto, se houver esta capacidade de fazer programas em casa, ah, fantástico, acho que é começar por aí. Não sei se há, não é? Não. Pronto. Então, nesse caso, quando faz ainda mais sentido procurar um praticante. A Susana desapareceu. Ah, está aqui. É que isto vai mexendo, desculpa. Um, e faz ainda mais sentido procurar um praticante ou de Feldenkrais. Vocês estão em que zona? Lisboa? Centro de Lisboa mesmo. Não ouvi, desculpa, que isto cortou. Mesmo em Lisboa. Mesmo em Lisboa, pronto. Praticante Feldenkrais em Lisboa. Um, ou então, se tiverem possibilidade de se juntarem a estas sessões, que vão ser na Charneca da Caparica, perfeito, porque aí estamos a falar de neuromovement puro, não é? O Feldenkrais, eu não tenho tantas referências de praticantes, porque o que aconteceu foi que a Anat Beniel estudou com o Feldenkrais desde os 20 anos. E quando ele faleceu, ela devia ter perto de 40, ela agora deve estar nos seus 60 e tais, e ela começou a seguir as linhas dele e envolveu-se no Instituto de Feldenkrais e tudo, mas depois houve ali uma altura em que começou a trabalhar com crianças, especialmente, e começou a desenvolver muito o método dela, portanto já não se encaixava dentro do Feldenkrais, mas quando falamos de adultos, eu acho que há mais facilidade em gerir este processo que depois acaba por não ser tão diferente, porque o adulto, apesar de tudo, tem outra capacidade de compreensão, não é? Do que é que lhe aconteceu e de tudo mais. Portanto, a minha sugestão é essa: é ir ao site do Instituto Feldenkrais. A Serena, neste momento, dá sessões ela faz isto como o segundo trabalho, porque como quando começou a fazer isto há 10 anos ninguém conhecia o Feldenkrais, ela não teve segurança para deixar o seu trabalho, ela é técnica de informática, portanto não teve segurança para ficar só a fazer Feldenkrais, mas eu já lhe disse que ela se prepara que daqui a uns tempos vai ter que fazer essa transição, porque neste momento já começa, entre crianças e adultos, já começa a ter pouca agenda para as solicitações todas, porque ela está às terças-feiras à tarde no Largo do Rato e às sextas-feiras à tarde em Telheiras, no espaço também de uma mãe que começou a vir fazer sessões connosco e pronto, já está a ficar com pouco tempo. Mas eu sei que o Instituto Feldenkrais tem uma base de dados que vocês podem fazer essa experiência. Em relação às sessões com os praticantes de Neuromovement, aí eu não diria que seria para fazer 2 vezes por dia, porque estamos a falar de um adulto, portanto, pode fazer uma por dia, fazer esse tal bloco de 5 dias, e dar um intervalo que depois é completamente a própria pessoa que vai gerir. Às vezes, até, por exemplo, na minha experiência, que eu estava a falar há pouco, que tinha tido em maio, que fui tentar ver o efeito que poderia ter no meu problema nas costas, eu marquei 7 aulas. Eu vou ser sincera, ao final de 4, o meu problema estava resolvido
E à quinta aula aquilo já estava completamente a ser exaustivo, viam os músculos todos e quem vê de fora parece que eles não estão a fazer nada. Mas eu sentia que eu tinha estado a correr maratonas e maratonas, portanto tive que cancelar pelo menos as duas últimas, que eu acho que cancelei, ou pelo menos a última, porque já não queria mais, já estava bom. Portanto, aqui tem que ser um adulto que tenha esta capacidade de ir dando feedback do que é que está a Só sentir. uma questão, e desculpe interromper, Ana. Faz mal. Claro, a pessoa tem que efetivamente fazer essa gestão e perceber, dosear, digamos assim. Mas normalmente a gestão em Portugal de 2 em 2 meses, 3 em 3, ou é a Ana que também em função das necessidades faz esse agendamento? Ou Eu, é previamente não, é mesmo em função da disponibilidade deles. deles? Porque Ok, para pronto. mim eu gostava de ter pelo menos alguém todos os meses. Começámos por ser de Ok. 3 em 3, agora já consigo de 2 em 2 e acredito que brevemente será de 1 em 1. Entretanto, há aqui também uma notícia, só dizer à Ana Maria Fernandes que já vai, estou aqui. Ainda vai colocar a sua pergunta. Não se esqueça só é de se puder de levantar a mão, que é para nós vermos quantas pessoas é que estão. Não sei se sabe aqui nas reações, pode fazer levantar a mão e eu não me esqueço de si. Eu ia dizer, para quem está no norte de Portugal, eu comecei agora a estabelecer contacto com uma americana que veio para cá viver. Ainda não percebi, isto foi o Juan, que é o praticante que vem cá agora em março e que esteve em janeiro, foi ele que nos pôs em contacto. E ela terminou o primeiro ano, portanto, ela terminou o primeiro ano do curso que eu estou a tirar agora, portanto, está habilitada a trabalhar com adultos. Agora, eu não sei mais informações, ainda não consegui falar com ela sobre preços, localização, mas brevemente posso passar esse contacto e isto só para saberem quem estiver na região norte que já há esta possibilidade fora dos praticantes que eu trago cá. Por isso, é como te digo, Susana, a disponibilidade deles neste momento é que está um bocadinho a comandar, Questionada. sim. Mas eu diria, é assim, no mundo ideal, se eu tivesse cá sempre Seria um mensal. praticante, o que é, Susana? Desculpa. Seria o ideal, não é? Ter cá sempre um praticante no mundo Sim, ideal. exato. No mundo ideal em que eu tivesse sempre cá um praticante, eu provavelmente com a Riva iria fazer algo do género 5 dias de seguida e parar 2 semanas, ou assim, 2 vezes por semana durante um mês e depois parava, porque isto realmente tem que se ir vendo caso a caso. Há alturas em que eles nos dizem. Pronto, agora vamos descansar um bocado e voltem daqui a 4 semanas ou 5 semanas, porque é muito importante esta parte da integração e é isto também aqui que o mindset é muito diferente em relação à fisioterapia convencional que exige não é, uma manutenção ou uma calendarização. O aqui e agora é que interessa e não é pela repetição ou pelo esforço. É como digo, temos que encarar isto exatamente como é um processo. Portanto, é ir levando esse processo até a pessoa estar satisfeita, como eu digo, até Ana, por último, só queria mesmo, não quero tirar mais tempo também aos outros intervenientes. Como é que nós podemos fazer a inscrição para ter início dessas mesmas sessões na Charneca? Que eu creio que visualizei em algum sítio que seria no final de março, correto? sim, no final de março, entretanto, acho que já está preenchido. Há uns dias agora, 2, 3 e 4 de junho, ainda tem disponibilidade, e depois ele volta, de 28 de setembro a 2 de outubro. Não, ainda vem em julho também, espera.
de 11 de julho a 15 de julho. Vocês, se forem ao Instagram da Riva, nos links que estão lá na bio, tem o link para uma coisa que se chama o Calendly, e eu também posso deixar aqui, se conseguir partilhar aqui no chat. E nesse Calendly podem fazer as marcações diretamente, têm lá a informação da morada e das datas todas em que ele vem, e depois vão andando pelo calendário e os dias que aparecem em azul, se vocês clicarem em cima, depois mostra as horas que estão disponíveis. Vou mandar aqui no chat o calendário, acho que estou a enviar para todos. Se carregarem nesse link, vão lá dar ao sítio para fazer as marcações. E também isto também está no site, acho eu, do rivadalua.com. Se forem lá, também tem essa informação do calendário. Ok, ok, Susana? Ok. Pronto, qualquer coisa Só, também Ana, só concluir. Portanto, a sessão mais próxima disponível é em junho, é isso? em junho, sim, Ok, está bem. com o Juan. Mas sendo um adulto, vejam também o Instituto Feldenkrais. Eu vou Sim, escrever sim. aqui, Independentemente disso, eu vou sim, visualizar também. Instituto hum, Feldenkrais, é assim o nome do senhor. Ok, se Ok, se obrigada então, Ana. pesquisarem no Google, nada, com todo o gosto. E Obrigadíssima. qualquer coisa, Obrigada. tem o meu contacto também. Ok, obrigada. Nada. Ok, agora de seguida tenho a Marisa. Marisa, tens que ativar. Olá, olá, boa noite, Olá, Ana. boa Olá a noite. todos. Ok. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Na minha questão, então, seria um menino de 9 anos. Ele é autista, nada de autista severo, é um autista leve, mas também com os seus problemas. Ah, Também tenho andado a ler muito, porque também já vi cá em Portugal a situação do neurofeedback. Não sei se tem alguma coisa a ver, ou seja, algo parecido, ou do género do neuromovement. Só a Não, palavra neuro. sim, é, não Só a sei. Eu já palavra tentei neuro. ter feedbacks de outras pessoas em relação ao neurofeedback e não tenho grande coisa, não tenho conteúdo. Eu também não, Ah, não quero, não estou a falar mal nem bom, estou só mesmo a dizer que a única coisa que tem semelhante que eu saiba é a palavra neuro. Mas tenho ouvido pessoas que fazem e que gostam, e, sinceramente ainda não percebi a 100% o que é, mas tenho alguma curiosidade. Mas acho que funciona melhor em casos em que a pessoa pode realmente dar algum feedback. E no caso da Rivas é um bocado mais complicado porque ela ainda não fala e não foi, é mais esse motivo que ainda não explorei muito, mas acho que tem sempre interesse em perceber o que é, mas não está relacionado. eu, como não tenho feedback de outras pessoas, nunca fiquei a perceber se realmente vale a pena ou não, porque também são uns tratamentos bastante caros. Pronto. Eu tenho Ah, só uma amiga, Diga, não, diga. desculpa interromper, mas só para encerrar isso, eu também não tenho grande feedback. Tenho uma amiga que me falou nisso, que foi experimentar, mas sinceramente não, nem sei bem depois o que é que aconteceu. Só para esclarecer que não estou a falar bem nem mal. Claro, 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 claro que sim. Neste caso, eu moro na Zona Norte, moro junto a Famalicão, e como ouvi falar das sessões online, queria perguntar se, pronto, neste caso, se seria possível, já percebi que sim, penso eu. E As sessões, muito indicado para casos de autismo, porque o movimento também tem importância, claro, e nós não encaramos como havendo uma mente, um corpo, um espírito, não, está tudo a funcionar em conjunto, mas tem alguns pais que têm vindo ter connosco nestas sessões têm filhos autistas também, e a recomendação é fazer sempre fazer o coaching online o máximo possível,
que é uma condição que tem muito a ver com a capacidade deles porem ordem na desordem, não é? À volta deles. E então, dando-lhes estas ferramentas dos 9 fundamentos, é uma evolução muito visível. Desculpa ter interrompido, mas é como estás sem câmara, depois também não Não, sei. eu já tentei, não consigo ligar, Não não faz consigo mal, ligar, não já faz tentei. mal. Tudo bem. A questão é, dá sempre para fazer esse tipo de tratamentos online ou convém fazer online inicialmente e depois começar os tratamentos, consultas ao vivo? Sim, presenciais, chamamos assim. Sim, Eu diria que eles são parte do mesmo, não é? E aqui digo que disse anteriormente às Susanas, que depende muito da depende. disponibilidade financeira e de tempo da pessoa e ir gerindo conforme aquilo que acha que faz sentido. Nós, por exemplo, o coaching online começámos por fazer, porque na altura não se podia viajar, portanto De foi co- a única solução que tivemos. Volto a dizer, não nos ensinam a fazer movimentos ou a tocar, para isso é preciso realmente o curso de praticante, que é o que eu estou a tirar neste momento, que só aí é que eles ensinam isso. Mas foi fantástico ver o que é que aconteceu naqueles 10 sessões, durante aqueles 15 dias, porque nós nem sabíamos bem o que é que estávamos a fazer. Foi mesmo uma experiência, não era uma coisa que eu tivesse alguém a dizer-me que tinha funcionado, foi a experiência depois de ter lido aquele livro do Norman Doidge, e não estávamos de toda à espera, ou como é que eu vou explicar? Agora estaria à Surpreendeu. espera, mas na altura, com a maneira como eu via o corpo humano, não é? Achar que tem que se fazer uma terapia para isto, uma terapia para aquilo, a terapia da fala, ou não sei o quê. Eu, na altura, nem sabia bem se a minha filha compreendia aquilo que eu dizia. Eu achava como muitos pais, achava que se calhar nem valia a pena falar com ela, porque ela não compreendia e, e descobri que estava completamente errada, portanto, e depois, obviamente, que isto me fez sentido, não é? Porque num bebé saudável nós falamos imenso com eles antes deles falarem, não é? A base da comunicação é quase eles passarem um ano a ouvir-nos a falar. E fazem os seus sons, mas é isso que é o princípio da comunicação. E então, aquelas 10 sessões, basicamente, o que eles nos disseram que ajudou a Riva a andar de forma autónoma, porque ela até lá, se depois forem ao site do Riva da Lua, tem lá o resumo das 10 primeiras aulas, podem ver mais ou menos o processo. Ela não se conseguia manter na vertical e muito menos dar um passo sem cair tipo Jerónimo, não é? Torre de Pisa. É porque depois eles não caem como os bebés, que caem sentados ou que se dobram. Aquilo é um tronco, não é? Então magoava-se, fazia imensa confusão e a espasticidade toda, aquilo assustava-me. E até houve uma altura em que depois dessas sessões ela começou a usar capacete porque eu não conseguia lidar com os nervos de vê-la cair. Mas foi isso que eles nos ensinaram, foi não existir a experiência que os bebés saudáveis têm de perceber o que é que funciona ou não funciona. Portanto, ela tem que cair. Obviamente que nós podemos amparar, não é? Não é? Vou deixá-la Claro. magoar-se, não. Mas nós somos um bocado tipo móveis, nós não empurramos nem levantamos. Nós estamos ali quanto muito amparamos, quanto muito podemos amparar e fazer o movimento em câmara lenta com eles até eles chegarem ao chão. Isto era uma coisa que nós fazíamos muito. Mas eles têm que chegar ao chão, eles têm que perceber que caem. E isto foi uma das primeiras coisas que eles nos disseram e que foi mais difícil de mudar, não é? Aquele hábito de dar-lhe a mão, puxar-lhe a mão para ela se manter em pé, porque ainda estava muito com a ideia que ela em pé é que ia conseguir andar. E nós fomos a ver o processo dos bebés com desenvolvimento típico, eles aprendem a andar deitados até conseguirem se sentar. Há todo um processo que nós não estamos treinados para ver, mas que está a acontecer
que lhes vai dar informação para depois chegar ao próximo passo. Há uma E era evolução. isso que nós lhes estávamos a privar, não é? Portanto, o coaching online eu recomendo imenso e acho que se não houver mais nada, o coaching online já é ótimo. Já é benéfico. Sim. Neste caso, o coaching online também tem a agenda só a partir de junho ou julho, ou Não, o será coaching online já é não é diferente? através de mim. Aí já não é através de mim. Podem Não. fazer diretamente através do centro da ANAT. Foi o que nós fizemos, contactámos Ok. diretamente. Também vou pôr esse contacto aqui. Eu depois posso até depois resumir isto tudo num e-mail com os links, que é para não ficarem aqui perdidos. Mas é diretamente através do centro dela. Ok. E, e também há outras duas praticantes que eu costumo acompanhar no Instagram que eu já percebi que elas também fazem e fazem com um preço mais acessível, porque através do centro sai cerca de US$ 200 cada sessão. E esta daqui não tem tanta disponibilidade, mas eu sei que os valores dela andam mais ou menos à volta de metade. O Juan, que é quem vem cá, não faz coaching online, não tem tempo para isso. Consegui fazer algumas vezes com o Mike, que foi quem o praticante começou a vir cá em maio, não é? Foi o primeiro que veio cá. Consegui depois fazer algumas vezes com ele, mas 2 ou 3 vezes, porque também se eles estão a fazer 10 sessões ou 8 por dia, depois também não têm grande disponibilidade para fazer o coaching online. Por isso, o mais fácil, apesar de ser o mais caro, é realmente através do centro da ANAT. Aí é garantido que tem disponibilidade e que tem agenda, é só uma questão do fuso horário. Nós fazíamos isto às 6 ou 7 da tarde, porque eles têm 8 horas de diferença, mas pronto, até calhava bem. Ok. Estava-me a dizer já agora em relação ao preço, se eu percebi bem, cada sessão US$ 200, é isso? Sim, são de 45 uma minutos. hora. Eh, Olha, eu no meio de tudo isto voa tanto dinheiro que eu vou ser sincera que eu fui perdendo as noções, mas agora não me lembro se era 200 ou US$ 250, porque nós, quando fizemos assim também em bloco. Foi tipo, vamos Compraram investir a semana não toda. sei quanto nisto. Sim, compramos. Claro. Faz sentido. A primeira vez foi essas 10 vezes em bloco, eu acho que gastámos ali 2.000 € ou 2.500 € para fazer essas 10 sessões. Portanto, se não tivesse resultado, acho que não teria continuado. Mas foi, graças a Deus, foi um bom investimento. E depois íamos fazendo conforme nós sentíamos que estávamos a ficar bloqueados, porque também, pronto, a disponibilidade financeira não é assim constante, portanto tivemos que ajustar um bocadinho isso, mas depois eu lembro-me que houve uma altura em que programei fazer durante um mês, uma vez por semana, porque estava a sentir que já não conseguia desenvolver ali, estava a bloquear com a Riva, já não sabia o que fazer para brincar com ela e já estava a ficar desmotivada e deprimida sem saber o que fazer. Então fui fazendo assim, uma vez por semana, fazia essa hora e depois o resto da semana estava a desenvolver o que tinha aprendido naquela hora. E depois na outra semana a seguir mais uma hora. Então isto também é bom para nos ajudar nós os pais a lidar um bocado com a depressão e com a desmotivação, eu acho, porque vai-nos dando outra perspectiva das coisas. Mas eu diria, no início fazer assim um bloco e depois ir, à medida que a pessoa pode, claro, Claro. e depois ir fazendo, se calhar, mais espaçado, ou fazer de bloco, isto não tem uma norma, não é mesmo Ok. que é o que faz Se a sentido. Ana depois pudesse mandar-me uns links de. Mando, vou aqui procurar o centro, O centro, eu acho que já sei onde é que é, mas sim, daquelas outras duas que eram um bocadinho mais baratas, sim, pode ser o que eu Instagram. consiga. Claro que sim, claro que sim. Estamos todos Tentar não custa. a par. Exatamente. Aqui o site da Anatas que vocês já viram todos, mas o Já. e-mail, tenho aqui o e-mail direto se depois quiserem fazer perguntas sobre a disponibilidade e a
os preços e tudo mais, podem enviar diretamente para este e-mail, que é onde eles fazem as marcações. Vamos por aqui, que é o scheduling. Este. E depois as outras. Esta, para quem tem crianças, a Jen, que é essa praticante que eu estava a falar, tem coisas muito interessantes para se ir vendo no Instagram. E ela também faz coaching online, que ela estava a falar dela há pouco. E a Jen, para mim, ela conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que é ela tem uma biblioteca online de vídeos, de coisas que nós podemos fazer com os nossos filhos em casa, mesmo em termos de movimento. Aqui a Jen já ensina até algumas coisas para ultrapassar a espasticidade, para os ajudar a começar a desenvolver o processo de sentar. É muito interessante e são coisas que estão na ordem dos US$ 40 e vale cada cêntimo, ou centavo neste caso. Portanto, eu pus-vos aqui o scheduling, o Instagram da Jen, que é este o Mindful Moves. Se forem ao Instagram dela, depois têm acesso a isto que eu estou a falar da biblioteca. Ela está sempre aí pondo lá coisas. E depois, agora este é que já não sei se não me vejo o nome. Depois tem esta outra terapeuta que também faz coaching online. E se alguém tiver possibilidade de viajar, eu ainda não a visitei, mas também me parece ser uma boa hipótese. Está nos Estados Unidos e parece-me sair um bocadinho mais em conta do que ir ao centro, apesar de ir ao centro e conhecer os praticantes de lá é sempre, pronto, para quem consegue é sempre bom, apesar de que agora não estamos a planear voltar lá tão cedo por questões financeiras, claro. Portanto, vamos fazendo isto de outra maneira, que é sempre possível. Eu acho que desde que as pessoas se envolvam, que estejam dispostas a fazer esse processo por elas, a coisa funciona. Quando estamos com alguém que está muito naquele registro, está aqui o meu filho, ou está aqui o meu corpo, consertem. Então Sim, é não, complicado. sim. Diria que não terá o Não maior. funciona. Sim, sim. E Ok, nós Ana. temos esta capacidade. Portanto, Marisa, desejo-te ah, muita perseverança acima de tudo, mas acho que vais gostar da experiência e ir entrando no processo é muito importante. Não ficar, vou já perceber tudo. Não, nós temos que dar tempo para ir pensando sobre as coisas e arranjando estratégias, porque afinal de contas os nossos filhos são únicos, não é? Não vêm com manual. Portanto, Nenhuma. nenhum vem. Portanto, temos que ir fazendo a coisa assim, ok? Não sei se Ok, tem mais obrigada. alguma pergunta, se posso. Não, para já é só. Vou dar a palavra a outra pessoa. Obrigada, Ana. E Beijinho, qualquer tudo coisa bom para ti, pá. também, obrigada eu e qualquer coisa também tenho o meu contacto e disponham, está bem? Obrigada. Obrigada, beijinho. Ok, aqui no meu ecrã aparece a Maria Pereira. Desculpa, eu já tinha ativado o som e eu sem querer fiz ao contrário. Ah, tá. Ok. Olá. Eu não sou Maria, sou Joana, ou Maria é o nome da minha filha. Ok, desculpa. Boa noite. Não faz mal, é que não alterei. É assim, o meu filho tem 5 anos, ele tem uma hemiparésia hepática direita. Recentemente descobrimos que é um problema de genética. Uhum, Tem o dos vasos cerebrais, que tem a ver com o cologénio. uhum, E pronto, as questões, porque ele faz terapias convencionais, ele faz terapia da fala, fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, hipoterapia. As minhas questões era quanto tempo temos que ficar antes de irmos realizar a sessão sem ter as terapias e quanto tempo depois, pronto. uhum. Ou se é recomendável mesmo parar por completo. Sim.
Só que para salvaguardar que se isto não vai dar para responder toda a gente em 9 minutos, portanto desculpem, voltamos a entrar pela última vez e acho que conseguimos, que eu não quero deixar ninguém de fora. É assim, Joana, o que eu acho importante realmente a pessoa, obviamente, descobrir e procurar por si e entender se isto faz sentido para ela, mas o que eu peço aos pais, principalmente aos pais, é quando vierem experimentar, pronto, obviamente que é, se calhar, se conseguirem não fazer na semana antes e não fazer nada na semana seguinte, já é pedir muito, não é? Porque os pais vêm com o registro de que acham que se não fizerem as outras coisas que os filhos vão ficar para trás, não é? É muita realidade que nos incutem e eu já passei por isso e relaciono completamente. Mas se a pessoa decidir isto faz sentido para o meu filho e eu quero experimentar isto como deve ser, o que eu peço aos pais é parem tudo por pelo menos 3 meses, 6 meses, para nós percebermos o que é que faz, porque senão é quase como se estivéssemos a mandar uma data de coisas para dentro de um balde e a chocalhar e a ver o que é que sai dali. A criança não funciona assim. Portanto, quando a pessoa tem a segurança, eu demorei, vou ser sincera, se calhar 6 meses pelo menos, ou mais até, se calhar uns 8 meses a decidir tentar o coaching online, porque foi descobrir o livro, tive de ter tempo para o ler, tive de ter tempo para investigar tudo o que era de sites que eles referiam. Portanto, isto foi um processo de 8 meses para eu decidir, desculpem, investir os tais $2.500 naquelas 10 sessões que vos falei. Portanto, eu sei que não é de um momento para o outro que a pessoa faz esta transição. Mas depois, quando fiz, portanto, aquelas 10 sessões iniciais foi o que abriu a porta e foi o que nós vimos. Isto está aqui muito mais do que nós pensávamos, portanto, vamos ver as coisas como deve ser, mas ainda mantive a fazer algumas coisas, como a hidroterapia. Parámos com a fisioterapia e com a terapia ocupacional e com a terapia da fala. Essas 3 coisas parámos logo. Mas mantivemos a hidroterapia, a acupuntura na altura e acho que basicamente era isso, ali, nessa altura. Isto ainda sem ter, ainda durante a pandemia, portanto, ainda sem ter feito nenhuma sessão presencial com a Riva. Depois, só passado 6 meses dessas aulas de coaching online, que foi em dezembro de 2020, portanto, só em maio de 2021 é que nós conseguimos ir pela primeira vez à Espanha, ter com o Juan, que é quem vem cá agora, fazer então as primeiras sessões com a Riva e ficámos lá 2 semanas e fizemos, sim, 2 semanas e ela fez 2 por dia, que na altura foi demais. Portanto, isto para dizer o quê? É um processo, idealmente, lá está, voltamos ao mundo ideal. No mundo ideal, a fisioterapia, a terapia ocupacional não eram sequer terapias. Pronto, era tudo neuromovement. Mas eu percebo que, exatamente por isto ainda ser novo, por ser muito diferente do que o que os médicos nos dizem, os terapeutas, eu acho que é preciso também os pais ganharem alguma confiança para fazer esse compromisso de dizer, ok, vamos fazer só isto. O que quer dizer com isto tudo? Quem está no início do processo, o que nós recomendamos é pelo menos não fazer nada na semana antes nem na semana a seguir. Idealmente, se conseguir ser 2 semanas depois sem fazer nada, então ainda melhor. Portanto, parar uma semana antes e depois estar 2 semanas sem fazer nada já é muito bom. Estamos aqui a falar de um mês de intervalo, não é? Das terapias convencionais. E depois há outras coisas que, dependendo da maneira como são feitas, podem perfeitamente ser integradas. Portanto, a Riva, a hidroterapia, ela só deixou de fazer porque a clínica onde estava fechou, porque depois do Covid não se conseguiu aguentar, não é? Fechou. E depois acabámos por não arranjar no sítio, mas é uma coisa que acho ótimo eles fazerem
e é lá de voltar. Faz também, como é que se chama? Agora está-me a faltar o nome, andar a cavalo. É a hidroterapia e hipoterapia. Hipoterapia, pronto, é isso. Também faz isso meia hora por semana, e tem muito a ver com o instrutor que está a fazer, portanto, nada aqui não há fundamentalismos, não é? Há realmente os 9 fundamentos que são as diretrizes para tudo o que se faz. Portanto, se a seguir o que for feito estiver dentro daqueles 9 fundamentos da subtileza, do movimento com atenção, isso tudo, então é perfeitamente possível. E para nós pais ajuda muito ler o livro da Anat, para começar. Já mandei ver, sim. E Mandei posso ver aquele livro. o Kids Beyond Limit, não é? Que acho que só é em inglês, mas eu tenho uma tradução não oficial em português do Brasil, que posso partilhar por e-mail, apesar que fica um PDF com 200 e tal páginas, pronto, mas para quem não tem a vontade com o inglês, é uma solução, não é? Se quiseres também te posso enviar isso, Joana. Sim. Pronto, é uma questão que eu também tenho aqui é só com uma sessão nós conseguimos ver resultados. Pois, essa é a pergunta que toda a gente faz e que é difícil de responder e que Mas, é quase intimidante, eu nem digo difícil, é intimidante responder, porque é assim, se eu digo que sim, a pessoa vai com essa expectativa e se não acontece, acha que o problema foi que aquilo não resultou. Se eu digo que não e acontece, a pessoa acha que foi um acaso, percebes? Portanto, é mesmo cada cérebro. Eu posso dizer é que, independentemente do resultado que se está à espera de ver, que isto também é uma coisa que os pais têm que desconstruir, porque nós muitas vezes vamos formatados para querer ver uma coisa resolvida. Por exemplo, no caso da Riva, das minhas, sou honesta, a minha embirração maior é o braço direito, não mexer. Portanto, é o meu trauma. Então, quando eu vou, eu olho para o braço direito a ver se ele está a mexer. E tive que ir aprendendo com o tempo que isso é o resultado que eu quero, não é necessariamente o ponto do processo em que ela está, porque eventualmente isso vai acontecer, mas se eu me foco só nisso, eu estou a perder todas as outras coisas que estão a acontecer e que me podem fazer chegar mais depressa ao resultado que eu desejo, não é? Porque não estamos a conectar com a criança, estamos a ver o que é que lhe falta, estamos a ver o que é que ela ainda não consegue fazer. já. E então, ah, o que eu posso dizer é, há sempre mudanças, sempre. E as mudanças são a base da aprendizagem e a base da neuroplasticidade. Há sempre mudanças. Agora, quais as mudanças é que nós não sabemos. Tem crianças que, com uma ala, de repente começaram-se a levantar sozinhos do chão e pôr em pé, algo que nunca tinham feito antes, com uma ala. E tenho outras que ao final de 5 os pais não viram nada e eu vi imenso. Mas eles não viram aquilo que desejavam. Portanto, isto tem muito que se diga, mas as mudanças acontecem sempre. E é por aí que nós sabemos que o cérebro tem capacidade de aprender, porque vai mudando. Sim. A minha última questão, vou deixar passar a pronto, os terapeutas